Olá pessoal, sejam bem-vindos para o meu estudo da Bíblia. Como foi a semana de vocês? Eu espero que bem. Então, sem mais delongas, vamos começar com a oração. Pai nosso que está nos céus, obrigado mais um dia de vida que nos destes. Que o Senhor me use, que eu não venha falar, mas que abençoe esse estudo bíblico, tanto no coração de cada pessoa que está assistindo. Transforme aos pouquinhos. Que ela aceita o desejo de se entregar a ti em nome de Jesus, amém. No estudo anterior, aprendemos que o dízimo pertence a Deus. Ele o requer e devolvê-lo nada mais é que dever de todos nós. Mas precisamos ir além do dever, em nosso aprendizado de altruísmo na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente para a nossa salvação. O cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos modos mais expressivos desse sentimento. E a Bíblia nos ensina a ofertar como ato de adoração. Que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? 1 Crônicas 29, 13 e 14. 1 Crônicas 29. Primeira Crônicas 29. E 14. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todas. Então, a pessoa, ao ofertar, reconhece que tudo vem de Deus e das tuas mãos damos. Qual é a importância dos dízimos e das ofertas como elementos de adoração? Malaquias 3:8. Malaquias 3. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, qual é a importância dos dízimos e das ofertas como elemento de adoração? Roubarão nos dízimos e ofertas. Então, não devolver é o mesmo que estar roubando a Deus. Dízimos e ofertas têm sentidos diferentes, mas são complementares e estão em pé de igualdade como atos de adoração. Então, não podemos dar o dízimo sem as ofertas e vice-versa. Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a devolução das ofertas? 1 Coríntios 15:2.
1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 2. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a devolução das ofertas? A oferta deve ser planejada, verdadeira. A oferta deve ser regular e sistemática, verdadeira. A oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas, falso. A oferta deve ser individual e voluntária, verdadeira. Como as ofertas devem ser usadas e distribuídas. Êxodo 36, 3. Vamos para Êxodo 33. Êxodo 36, 3. Eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, como as ofertas devem ser usadas e distribuídas? As ofertas devem ser distribuídas voluntariamente, distribuídas voluntariamente e devem ser usadas para ajudar. Usadas para ajudar. A Igreja Adventista destina a ofertas alcançadas para a construção e manutenção de templos, bem como no apoio à pregação do Evangelho em regiões pobres, consideradas campos missionários. Então, as nossas ofertas servem para ajudar na construção e na pregação do Evangelho. Antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e das ofertas, o que devemos lhe entregar? 2 Coríntios 8, 5. 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, que devemos entregar a Deus antes dos dízimos e das ofertas? Os cristãos macedônios, em primeiro lugar, devem se entregar ao Senhor. Por isso, ofertavam com alegria e generosidade, resultando em superabundância na fé e na palavra. Então, antes deles darem as dízimos e ofertas, eles se entregavam, davam o coração deles.
A Bíblia define o percentual de nossas ofertas a Deus. Deuteronômio 16, 17. Deuteronômio 16. Deuteronômio 16. Cada um ofertará na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, qual o percentual de nossas ofertas a Deus? Cada um oferecerá na proporção das bênçãos, segundo como eu já disse, bênçãos. Cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é definido pela pessoa. Então, as ofertas damos de acordo com o que a gente tem, que Deus nos dá. Qual deve ser a motivação para ofertar? 1 Coríntios 13, do 1 ao 3 e João 3, 16. Vamos para 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios 13, do 1 ao 3. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora vamos para João 3. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual deve ser a motivação para ofertar? Mas que vê ou fé? Enriquecer a Deus. Falso. Ser reconhecido como generoso. Falso. Amor a Deus e a sua causa. Verdadeiro. Recapitulação. Ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos, segundo as quais a oferta deve ser planejada, regular, sistemática,
individual e voluntária. Antes e acima da entrega material, conforme o exemplo dos macedônios, está a entrega do coração ao Senhor. Nenhuma outra motivação a não ser o amor de Deus deve nos levar a ofertar. Compromisso de fé. Deixe nos comentários. Você compreende e aceita o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar? Você reconhece que tem sido abençoado por Deus? Você está decidido a manifestar sua gratidão a Ele, sendo liberal na doação de ofertas? Como dizimar e ofertar na Igreja Adventista? O doador preenche um formulário com o valor do dízimo e da oferta e o entrega na igreja. O tesoureiro devolve para o doador o recibo correspondente e envia 100% dos dízimos e 40% das ofertas para a associação que os administra para a pregação do Evangelho. A igreja local fica com 60% das ofertas para seus projetos de manutenção. Dos 40% enviados à associação missão, 20% vão para as missões mundiais e 20% para o evangelismo na associação local. Então, os dízimos e as ofertas na igreja não ficam para os pastores ou para as pessoas, como as pessoas pensam. Elas servem para ajudar o evangelho, para manter mantimento na casa de Deus, para ajudar outras pessoas aí afora, mundialmente. E esse foi o estudo de hoje.